Pessoal, tudo bom? Eu sou o Felipe Moraes, especialista em branding, inovação, estratégias e sócio da FM Consultoria. Hoje eu vou falar para vocês sobre 5 dados que você precisa saber sobre branding. Recentemente no meu blog, felipemorais.com, eu escrevi um artigo sobre 17 dados e desses 17 dados eu separei 5 para fazer esse podcast. Então, aqui do lado eu tenho uma Dália, que está me ajudando. Então, a todo momento eu vou estar olhando do lado, não se preocupem com isso. Mas eu vou passar esses dados para vocês. O primeiro dado, que é da Gartner, só uma das maiores empresas do mundo. A Gartner traz o seguinte estudo. Cerca de 89% dos gestores de marca têm a construção de marca como seu principal objetivo. O que isso quer dizer? Significa que construção de marca é uma das coisas mais importantes que a gente pode ter dentro de uma empresa e, segundo esse estudo da Gartner, a mais importante. Porque marca é o que nos diferencia. Então eu sempre cito esse exemplo que eu presenciei do meu querido amigo Thiago Scher, quando nós trabalhávamos juntos, ele era meu chefe na JCom, e com muito orgulho eu falo isso, porque o Scher foi meu aluno. E eu adoro quando eu vou trabalhar com os meus alunos, principalmente até quando eles estão acima de mim. Isso é muito bom, isso é muito legal mesmo. E o Scher, ele fez uma provocação muito legal. A gente estava falando sobre confiança de marca, a importância da gente confiar de marca. E ele trouxe um slide muito interessante. Ele traz um slide de uma feira na China, onde as pessoas estavam comendo insetos, enfim, as comidas típicas da China, e tá tudo bem, é na cultura, mas não é da nossa cultura. Então, para nós, causa uma certa estranheza. E aí o Scher, ele fala assim, se você está na China, você tem essa possibilidade de comer, e aí traz lá escorpião, grilo e tudo mais, mas você tem outra possibilidade de comer, e ele traz uma foto do McDonald's na China. E aí ele fala sobre marca, né? A importância de você ter uma marca forte, uma marca importante, porque o McDonald's é uma coisa que você vai entrar e você vai comer e você não vai ter problema nenhum, porque é uma marca global, todo mundo conhece, você sabe a qualidade do produto. Pode não ser o melhor sanduíche do mundo, pode não ser a coisa mais saudável do mundo, mas se você está com fome e você é do Ocidente, podemos dizer, você não tem essa cultura oriental, você não tem essa cultura de comer o que eles comem, e está tudo bem eles comerem aquilo, você vai para o McDonald's. Então isso eu achei uma coisa bem interessante. O segundo passo é compramos marca. O que é compramos marca? Um dado da Forbes. Então vejam que eu estou trazendo dados de empresas de muita referência. Um dado da Forbes diz que 77% das pessoas tomam decisão baseadas em marcas. Então quando nós vamos comprar um produto, nós estamos baseando a nossa decisão de compra do produto na marca e não no produto. Isso para 77% das pessoas, segundo uma pesquisa que a Forbes fez. Então, vamos pensar o seguinte, vou dar outro exemplo também, que eu gosto muito desse exemplo, que eu também presenciei esse exemplo. Eu dava aula numa faculdade, eu era coordenador de uma faculdade, e um dia teve uma aula lá do Fernando Kimura, que é um querido amigo, e aliás, o Thiago Scher, que eu falei, o Fernando Kimura também, e outras pessoas que eu falar aqui, indico vocês a seguirem. O Fernando Kimura, ele fez uma provocação na sala. Ele pegou, no começo da aula, ele pegou um saquinho com chocolates pequenininhos, assim, sem marca, sem nada, e foi distribuindo para os alunos. E aí cada aluno pegava aquele chocolate, alguns comeram, outros cheiraram, outros comeram um pedacinho, outros deixaram de canto e tal. E ele continuou a aula como se nada tivesse acontecido. Quando foi na parte da tarde da aula, era um sábado, né? Então a aula era o dia inteiro, na parte da tarde, ele continuou dando aula e em um determinado momento ele pega na mochila dele, ele tira uma caixinha de alpino, ele dá um alpino para cada um dos alunos. E cada um dos alunos come o alpino sem pestanejar. Abriu e comeu. E aí ele fala o que ele tinha acabado de fazer. Porque o chocolate que ele tinha dado de manhã era o chocolate de uma empresa, de uma doceria super famosa em Campos do Jordão, que era até mais gostoso que o alpino, mas todo mundo ficou com o pé atrás. Quando ele trouxe o alpino, todo mundo comeu. Por quê? Porque o alpino tem uma marca muito forte com a Nestlé. O terceiro ponto é, branding é dinheiro na mesa. Segundo o estudo da McKinsey, o investimento de marca, então assim, quando as marcas começam a investir em marcas, não só em performance, mas em marcas, chega a aumentar em até o final do ano, obviamente, chega a aumentar em até 21% as vendas da empresa. Então a gente tem uma teoria que está crescendo bastante, 2024 cresceu bastante, agora em 2025 ela está se consolidando, que é a Brand Performance, ou o meu querido amigo Diego Ivo chama de Brand Growth. Nada mais é do que a gente pensar em estratégias onde o brand e a performance estão equilibrados.
Hoje a gente vê muitas estratégias aonde as marcas pensam só em performance, mas na verdade a gente tem que pensar em marca e performance. Não adianta a gente fazer campanha, trazer um monte de gente para dentro da loja, se a gente não tem uma marca forte, as pessoas não vão comprar. Então a gente precisa urgentemente começar a pensar mais em marca. Não é mais em marca, menos em performance, mas é mais em marca. Continua fazendo performance. Performance é importante. É o ponto que vai fazer as pessoas comprarem, vai fazer a conversão. Tudo isso é importante. Agora, lembra do exemplo que eu falei do share do McDonald's? Eu sempre dou esse exemplo também. Eu tenho uma lanchonete aqui no bairro do Ipiranga, próximo da onde eu moro, que eu adoro, que é o Cascatas. É uma lanchonete pequenininha, eu adoro. Se eu vou levar uma pessoa para comer no Cascatas, ela vai entrar com o pé atrás, vai ficar meio assim. E se eu levo essa pessoa para comer no McDonald's? É diferente. Entendeu? Então, é isso que eu quero mostrar para vocês, a importância da gente estar defendendo marca, que até é um estudo que eu estou trazendo aqui, de Gartner, Forbes e McKinsey. Um outro estudo que eu estou trazendo, também de uma referência absurda, que é a Harvard Business a Harvard Business Review, é sobre o propósito. Segundo o estudo dessa revista, 64% das pessoas compram de marcas que compartilham os seus valores com os dela. Então, quando eu tenho os meus valores pessoais e eu entendo que esses meus valores pessoais estão intrínsecos numa marca, que é algo genuíno, algo verdadeiro, eu tenho a tendência de, 64% das pessoas, segundo o estudo, a tendência de comprar dessa marca e não da concorrência, porque essa marca está alinhada mais aos meus valores. O Jaime Troiano fala uma frase sensacional: marcas sem propósito são marcas sem almas. O Jaime é outro cara assim espetacular, eu adoro o trabalho dele, acho que ele e a Ana Couto estão aqui no brand, muito aqui em cima, né? Costumo brincar que é o Pelé e Garrincha aqui, né? Os dois. E eu gosto muito do trabalho dele, gosto muito das coisas que ele fala, ou conheço pessoalmente, graças a Deus, tenho orgulho de falar isso, que eu conheço. Até o meu livro, Planejamento de Marca no Ambiente Digital, o prefácio é dele, o que eu fiquei muito feliz quando ele topou fazer. E o Jaime fala isso, por quê? O propósito, ele não é criado, ele é cavado. Então a gente precisa cavar esse propósito. E eu entendo que o propósito de uma marca, ele precisa ter missão, visão e valores e filosofia da marca dentro do pacote para você cavar esse propósito. E aí o propósito é algo mais romântico, algo assim, como que as pessoas, como que a empresa vai mudar o mundo, como que a vida das pessoas, como as pessoas dentro da empresa vão mudar o mundo, é mais ou menos isso, tá? Então é muito importante que a gente tenha isso. E o quinto e último ponto dado, o ponto que eu vou trazer aqui para vocês, é a experiência ao novo marketing. Segundo a PwC, as pessoas têm comprado mais de experiências do que pelo preço. Ou seja, eu entro numa loja, eu tenho uma experiência boa nessa loja, eu vou ter a tendência de comprar nessa loja muito maior do que simplesmente pelo preço dessa loja. Pelo preço do produto, pelo preço que eu estou pagando no serviço, às vezes eu estou num restaurante, às vezes eu estou numa viagem, enfim. Isso é toda uma experiência. E aí eu trago, para quem me segue, para quem me conhece, sabe que eu amo essa marca aqui, que é a Montblanc, e eu trago toda a experiência que tem isso aqui. Porque não é só uma caneta que você está vendo na minha mão. Isso aqui tem uma história contada. E quando você entra na loja da Montblanc, seja a loja que for, essa aqui, por exemplo, eu comprei no Shopping Morumbi, que é a loja da Montblanc que eu mais gosto. Você entra lá, você pode comprar 60 mil reais em produto, ou você simplesmente pode não comprar nada. Você vai ter uma excelente experiência, vai vir alguém, vai te apresentar muito bem apresentado, vai te explicar a história, vai te falar, ele não está preocupado se você vai comprar ali ou não, não é um cara que vai ficar te enchendo o saco, não vai ficar te ligando, te mandando WhatsApp. Então toda essa experiência também conta no momento que você vai comprar uma caneta, que não é uma caneta de Bic de 5 reais. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Me siga no Instagram, @FelipeMoraes2309, ou o meu site, felipemoraes.com. Um abraço.